Pessoal, nós vamos entrar no assunto aqui sobre invocação de espíritos ou invocação de demônios. E eu coloquei aqui o significado da palavra invocar. Invocar significa chamar auxílio, ou pedir proteção, ou receber assistência. Tem esses três significados. Você escolhe aí qual melhor você queira colocar aí nas suas anotações. Isso aqui serve também para a questão de invocar a Deus. Quando nós estamos invocando a Deus, interessante que o bispo, esses dias, no domingo de manhã, ele esteve pregando sobre, a partir de Enos, passou a se invocar o nome de Deus, né? Aliás, abre aí Gênesis capítulo 4, versículo 29. Gênesis 4, versículo 29. É o 26. Gênesis 4, 26. Vê se é isso. O que está escrito aí? A Sete também nasceu um filho, no qual chamou de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Nós temos um problema aí. E qual é o problema? O texto está dizendo que Sete, quem é Sete? Um terceiro filho de Adão e Eva. Sete teve um filho, e o nome dele, Enos. E aí a Bíblia, olha a informação bíblica, a Bíblia declara: e Enos passou a invocar o nome de Deus. Mas espera aí, qual é o problema? No começo do capítulo nós temos dois cultos: o culto de Caim e o culto de Abel. Mas o texto sagrado está dizendo que só foi a partir de Enos que começou a invocar a Deus. Espera aí, então quer dizer que o culto de Caim e Abel não teve invocação? Só teve invocação a partir de Enos? Já percebeu que uma vez ou outra a gente participa do culto de Caim e Abel e raras vezes do culto de Enos? Verdade, faz sentido. É verdade. Veja que Abel e Caim adoram. Abel e Caim constroem um altar, mas não invocam. O que adianta ter o culto de Caim e Abel, por mais que o culto foi aceito, a adoração não foi o culto. A adoração de Abel foi aceita. Se você for ver pela estética, esteticamente a oferta de Caim foi melhor do que a oferta de Abel. Porque se você pegar a oferta de Caim, frutas, flores, mesa. A oferta de Abel, cordeiro cortado, sangue, esquartejamento. Só que está uma diferença aí. Abra em Romanos capítulo 12. Vamos entender por que Deus aceitou a adoração de Abel e não aceitou a adoração de Caim. Hebreus 12. Romanos 12. Veja que tipo de culto que Deus aceita. O que está escrito aí no versículo 1? Rogo, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, Pela compaixão de Deus. Pela compaixão de Deus. Que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Por que Deus, santo e agradável a Deus, por que Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel e rejeitou de Caim? Sacrifício vivo. O que adianta ter uma estética e não ter um sacrifício vivo? Abel matou um cordeiro.
algo que estava vivo foi oferecido para Deus. Ainda que esteticamente não se compare à adoração de Caim. Não é estética que chama a atenção de Deus. É o sacrifício vivo. Quando você vai lá para Hebreus 11:6, pela fé, Abel ofereceu uma oferta melhor do que Caim. Hebreus 11:6. 11:4, né? 11:4. Perceba, só que está um grande detalhe: a adoração sem invocação, porque invocar a Deus passou a ser depois, muito tempo antes. Ainda que a adoração de Abraão foi aceita, não teve invocação, porque adoração é uma coisa, invocar a Deus é chamar auxílio, é pedir proteção, é receber assistência. Da mesma forma, isso pode acontecer para alguém, dependendo da religião que ele estiver frequentando, invocar o Espírito, que nós sabemos que não se trata de espíritos bons. Alguém que vai em qualquer outra religião, que não se invoca a Deus, mas se invoca espíritos, ele está chamando para perto um demônio que está pedindo para ele auxílio, proteção e assistência. Dentro disso, pega aí a apostila. Cuidado em oferecer adoração sem invocar, hein? Olha só, eu estou cansado. Eu estou de mudança, vocês não sabem o que é mudar como a bebê não, cara. Eu sei. Ô Jesus. Eu estou aqui à base de cafeína. Vamos lá. A Bíblia condena a invocação de espíritos, por entender que isto é invocação de... Ou seja, toda invocação de espíritos é invocação de espíritos toda. Ainda que alguém invoque esperando que um espírito bom apareça. Vamos, por exemplo, com base no espiritismo. Mais para frente aí nós vamos falar um pouquinho de Allan Kardec. Com base no espiritismo. Dentro do espiritismo, eles acreditam que há espíritos bons e há espíritos maus. E quando lá no espiritismo se invoca um espírito supostamente bom, pela Bíblia trata-se de demônio que se passa por um espírito bom. Eles falam dos espíritos evoluídos, né? Evoluídos. E também há uma informação, isso aqui é para você prestar bem atenção, que lá no espiritismo, a ideia o conceito de demônios que nós temos é diferente do conceito deles. Nós sabemos que os demônios são anjos caídos, mas lá no espiritismo, os demônios ou espíritos bons são espíritos de pessoas que morreram, e se na vida foram boas pessoas, o espírito vai ser bom. Se na vida forem espíritos maus, essa pessoa, quando morrer, o espírito dela será mau. Ou seja, pode, dependendo da ramificação do espiritismo, porque nós temos o espiritismo chamado espiritismo alto e o espiritismo baixo. O que seria o espiritismo alto? Seria a mesa branca, entendeu? O espiritismo baixo, vodú, umbanda, quimbanda, a magia negra, ou seja, essas religiões afro-brasileiras é tido como o espiritismo baixo. O espiritismo alto é o mais doutrinado, é o mais sistematizado, chamado de mesa branca. Que dizem que é da direita, né? É, o da direita. Que se invoca o espírito bons. E que a parte baixa invoca-se espíritos maus. Na verdade, biblicamente falando, tanto o espírito bom quanto o espírito mau trata-se de demônios. Mas aí alguém fez a pergunta. Eu falei que nós estudaríamos depois. Acho que foi você, não foi? Que perguntou sobre a irmã Cláudia, sobre pessoas que vão se consultar
E supostamente aquele espírito seria alguém da família, e ali conta particularidades que só a pessoa sabe. A caligrafia completamente igual, dados pessoais que só ele sabia. Na verdade, dentro da demonologia, esse espírito tem um nome. Ghost, né? Olha só. É que usava a pitonisa de Endor. Exatamente. Olha aí, tá vendo? Sabia tudo. Ó, demônio territorial. Ó, esse demônio territorial, nós acreditamos se tratar de um demônio que foi designado. Lembra que eu falei de potestade, principado? Potestade está abaixo de Lúcifer, de Satanás. Satanás, ele orquestra a potestade dos principados. A potestade é aqueles demônios que detêm todo o poder e autoridade e que delega funções aos principados. E os principados distribuem os demônios para agir, porque trata-se de um reino. Quando eu falo de reino, traz a ideia de governo, de alguém que manda, aquele que sanciona as regras e aquele que executa, né? Se formos assim abrasileirar o reino das trevas, poder executivo, judiciário e legislativo. Poder legislativo é aquele que legisla as leis, que forma as leis. O executivo é aquele que executa. E o judiciário é aquele que atesta. Pronto. Cuidado. Então vamos lá. Se tratando disso, acreditamos, baseado num texto de Pedro, quem pode achar para mim aí? Primeira epístola de Pedro, o texto que diz que o diabo é como um leão que está ao nosso arredor, rugindo como um leão. Procura esse texto. Baseado nesse texto, acredita-se dentro da demonologia que esse demônio, na verdade, esse leão que ruge, trata-se de um demônio territorial que é enviado para acompanhar a cada um de nós, os nossos passos, as nossas palavras, os nossos gestos, o nosso comportamento. E aí, irmão Cláudio, voltando a essa questão, tente imaginar uma pessoa, vamos lá, uma mulher que perdeu o seu marido que tanto amava. Aí vai lá na mesa branca. De repente o médium, que é aquele que recebe a incorporação daquele espírito, incorpora o espírito supostamente do marido daquela mulher. E ali começa a passar dados pessoais que só ela sabe, datas comemorativas, a caligrafia igual. Aí lá acredita-se ser o espírito do marido falecido. Nós chamamos de demônio territorial, porque ele nos observa o nosso comportamento, as nossas palavras. Ele não é onipresente, mas através do nosso comportamento ele se torna. Para engano também, na mesa branca, ele vem com a mesma voz do ente. Mesma voz, imita. Para que engane. A Bíblia declara que Satanás é o pai da mentira. Não pode ser o espírito do falecido. Amém? E isso deve ser combatido porque é uma heresia. Acharam o texto? 5:8. Hã? 1 Pedro 5:8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem pode ler? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Territorial. Ou seja, por que territorial? Porque ele conhece o terreno. Não é exagero dizer que na sua casa há um demônio territorial.
Aliás, a casa de cada crente, né? Cada um de nós. Cada um, né? O pastor foi desmascarado na internet porque ele procurava na visita na igreja, ele entrava na internet, caçava tudo. Ele conhece essa tática aí, ó. Olha só. Tá? Aqui eu estou parafraseando. Possuído. Mas ele te acompanha no banheiro. Ele te acompanha na internet. Tá vendo, Maria? Ele te acompanha em todo. Porque ele é um leão. E acusador. Aí já é a patente superior dele, né? Ele manda as informações e o capiroto maior vai lá no trono e diz: olha, recebi um relatório aqui, olha lá teus filhos. Mais ou menos isso. Quando nós estamos orando, será que ele aguenta? Nem chega no quarto. Se depender da oração, ele chega até perto, viu? Você só fica só ouvindo, né? Bom, só um minutinho. Pessoal, pois não. Demônio que a feiticeira invocou para Saul? É, feiticeiro Sim. menor. Sim. Na verdade, Saul foi fazer uma consulta na mesa branca. Se você for pegar os pormenores do texto e você comparar com a mesa branca, foi a mesma coisa. E essa parece a passagem bíblica que muitos do Espiritismo Sim, se utiliza no texto bíblico para afirmar, se utiliza das duas testemunhas ser Elias e Moisés. Não pode ser Moisés, as duas testemunhas do Apocalipse. Por quê? Porque Moisés morreu. Elias pode ser, porque Elias não passou pela morte. Mas Moisés não pode ser a segunda testemunha do Apocalipse da grande tribulação. Por quê? Porque Moisés morreu. Se eu afirmar que aquelas duas testemunhas é Moisés, uma delas é Moisés, então eu tenho que acreditar no Espiritismo. Ei, Teria que deixa eu te ser Enoque e perguntar. Elias, né? Escatologia é para o bispo no meio do ano. Não, deixa eu te perguntar. Pode uma pessoa ver dentro da sua casa demônios? Pode, dependendo do grau da espiritualidade, ela pode sim. Sim, também. Eu estava olhando um dia, né, na parte de baixo da minha casa. E o meu filho acordou e ele falou assim: mãe, tem um homem que sobe e desce a escada. Você está orando na cozinha, o homem sobe e desce a escada. Eu falei para ele: William, pelo amor de Deus, vai orar, William. Bom, pessoal, por que nós afirmamos que há a possibilidade de você ter essa visão? Porque trata-se de um espírito pessoal, é uma pessoa. Não tem corpo físico, mas é uma pessoa. Então, porque eu não via, ele via, vai orar. Bom, vamos continuar? Continuando de onde eu parei. Em outras religiões existe a distinção entre espíritos malignos e eu já expliquei. No andamento da pesquisa, as referências aos demônios e espíritos apontavam para diversas formas mágicas e religiosas, que abaixo abordaremos para sempre. Tem alguns erros aí de que palavras estão juntas, né? Pois são mundos distintos, ligados pelo ponto comum da comunicação com espíritos. Bom, nós vamos ler agora, ter uma noção de algumas religiões que invocam espíritos, e cada uma delas tem o seu ponto divergente da outra. Por exemplo, xamanismo. Alguém já ouviu falar nessa religião? Xamanismo. Xamanismo, na verdade, é espiritismo, gente. E nós vamos entender por quê. Acompanhe comigo aí. Xamanismo é uma experiência mística de algumas religiões primitivas, onde o centro é o xamã. E quem é o xamã? Pessoa que se acredita capaz de curar e de se comunicar com espíritos. Alguém aqui sabe o que é um curandeiro? Rezador? Sim, minha avó é. Minha avó. O menino ficava doente e levava lá no PCD, o rezador. É o xamã, o xamã é alguém que tem supostamente
poderes recebidos de uma divindade, de um espírito, para invocar espíritos e curar pessoas doentes. Vem cá, e essas pessoas que eram levadas na benzedeira saíram de lá curadas? Sim ou não? Supostamente curadas. Ou, gente, minha avó cansou de levar os filhos dela e sair de lá curado. Só que depois volta o problema. Vamos lá? Então esse é o xamã. E quem é adepto desses xamãs é chamado de xamanismo. Por exemplo, existe um xamanismo ou um xamã famoso em nosso país que foi preso recentemente, acusado de estupro. Quem foi? João de Deus. Ele é o xamã. Ele é um xamã. Xamã. Ó, 2. Espiritismo sistematizado por Allan Kardec. Olha só, a crença em espíritos foi sistematizada ou organizada por Allan Kardec, cujo nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. É um francês que viveu de 1804 a 1669. O espiritismo confere um rosto científico às práticas xamânticas e quiromânticas. Ou seja, é toda uma gama de doutrinas que visam sistematizar o estudo dos espíritos e sua ação. É uma religião, pois compõe doutrinas e práticas. Se difundiu no mundo inteiro. No Brasil é conhecido como espiritismo de mesa. Por que sistematizado por Allan Kardec? Antes já havia prática de espiritismo. Nós vamos estudar, não sei se é a próxima matéria ou depois, seitas e heresias. Nós vamos ver que o espiritismo nasceu a partir de duas jovens, se eu não me engano, americanas, chamadas de Kate e Margaret Fox. Essas duas moças lá nos Estados Unidos teria visto durante a noite uma cadeira se movimentando e ter visto espíritos. Daí começou a prática do espiritismo, mas não tinha doutrina, não tinha regras, não tinha princípios. Começou a ser doutrinado, a ser organizado, sistematizado por Allan Kardec, um francês. Continuando, a base do espiritismo é a mediunidade, ou seja, um dom que permite a comunicação com espíritos. Não confunda esse dom, por isso que ele está entre aspas, com o dom bíblico, tá? O espiritismo reconhece a existência de espíritos malignos, porém interpreta de forma diferente que o cristianismo. Allan Kardec até mesmo sugere o discernimento de espíritos, não como nós conhecemos, entre bons e maus espíritos, baseando-se nos seguintes critérios. Abre aspas. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. Ou seja, lá na mesa branca, identifica-se um espírito maligno pela linguagem que ele se apresenta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses espíritos aqui com letra maiúscula? Não deveria estar com letra maiúscula aí, tá? Percebeu? Lá no espiritismo, como que se identifica o espírito, se ele é bom, se ele é mau? Primeiro, linguagem. Se o demônio, o espírito bom, chegar lá falando manso, espírito bom. Agora chegar lá com raiva, xingando todo mundo, espírito mau. Linguagem. Entendeu? Hã? Chegando na malandragem. Aí é espírito mau. Olha só, a dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Perceba que Satanás, segundo as escrituras, pode se transfigurar em anjo de luz. Pode ter uma boa linguagem, um bom comportamento. E lá no espiritismo é tido como espírito bom. Continuando.
respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, os maus, eles são ignorantes, orgulhosos, vazios de ideias e quase sempre compensado pela abundância de... O mais interessante é que pode ser o mesmo demônio que engana, né? É o pai da mentira. Para nós é o mesmo demônio, só que lá ele se aparece, aí depois ele vem com a versão boa e a versão maligna. Desapilando isso aqui. É, mais ou menos isso. Vira a página, gente. Satanismo. Satanismo. Olha só. A maior arma do satanismo é isso aqui, ó. Satanismo ou magia luciférica, ou seja, luciferianismo, centraliza suas práticas a magia sexual, a magia ritual e a magia eletrônica. Baseia-se em elevar o espírito humano a uma condição de divindade, alcançando o mesmo estado que da divindade cultuada, Lúcifer, a oitava superior de Saturno, cuja região central é o Demurgo, e cuja oitava inferior é Satã, ou Satanás. Portanto, Lúcifer e Satã são entidades distintas dentro do satanismo. Um espírito que chega no grau 33, ele é tido como um administrativo. É um maçom. Ou seja, exatamente. Nós vamos chegar lá no maçom, tá? Isso aí nós vamos chegar na próxima matéria. Por exemplo, dentro do satanismo, Satã é uma coisa e Lúcifer é outra coisa. Eles distinguem que Lúcifer, segundo o satanismo, ele não perdeu a sua qualidade, e Satã é um braço direito dele, entendeu? Porém, biblicamente falando, nós sabemos que Satanás e Lúcifer é a mesma coisa. Quem era Satanás? Quem era Satanás? Ele era Lúcifer. Antes de Lúcifer ser Satanás, ele era anjo de luz. Trata-se da mesma pessoa. Biblicamente falando, trata-se da mesma pessoa. Porém, dentro do satanismo, ele atinge o grau de Satanás e Lúcifer. E ele atua em 3 áreas: magia sexual, magia ritual e magia eletrônica. O que seria magia sexual? É o culto aos deuses em forma de sexo. Estou lembrado lá de Atos capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, e quando ele prega o evangelho, causa lá um reboliço, e aí alguém fica incomodado com a pregação de Paulo e exalta a Diana, a deusa dos Efésios. Para quem não sabe, Diana, ela é tida como a deusa da fertilidade, da sensualidade. E lá no templo de Diana, dentro desse templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, havia 1000 prostitutas cultuais. Ou seja, elas ficavam disponíveis dentro do templo para a prática do sexo, recebendo os visitantes de todas as regiões ali do Oriente Médio, que ia até o templo supostamente adorar a Diana, mas essa adoração era em forma de sexo com as prostitutas. E eles acreditavam que manter relações sexuais com as prostitutas de Diana ou com as sacerdotisas de Diana era símbolo de fertilidade e de prosperidade. Era símbolo da contaminação. Aliás, essa mesma prática era praticada na cidade de Corinto. Dentro da cidade de Corinto tinha um termo que era mais ou menos assim: as festas, né, lá no caso de Corinto era Vênus, que é a mesma coisa de Diana, mas na cidade de Corinto tinha um termo quando as pessoas se reuniam para ir para o templo de Vênus ou de Afrodite.
Vamos corintianizar. O que o Corinthians tem a ver com Eu ia isso? O que o Corinthians tem a ver com isso? Me diz. É exatamente isso. Por exemplo, chegava em datas festivas de Afrodite, os homens dos países vizinhos se encontravam e diziam: vamos a Corinto corintianizar. Por quê? Porque o termo corintianizar se remetia à bebedeira, à arruaça e a sexo com as sacerdotisas. Mas trazendo essas deuses, será que não é assim que agir? Porque, querendo ou não, elas têm. É a mesma raiz, né? É a mesma raiz. Só muda a nomenclatura. No entanto, que isso daí não mudou. Nos dias de hoje tem muito isso daí também. Sim. Principalmente dentro do hinduísmo, tem muito isso, né? Bom, magia. Alguém me fala o horário? Magia. Muitos relatos. África. Não vou na África. Muitos relatos acerca da magia foram feitos por pessoas do mundo não ocidental que acreditam na magia. Por exemplo, Oceania e da África, e de muitas sociedades muçulmanas em que persistem crenças pré-islâmicas, como na Malásia e na Indonésia. Magia, na verdade, trata-se de feitiçaria e adivinhação. São encontradas em praticamente todas as cidades orientais conhecidas. Então vamos lá. Recapitulando. Satanismo difere Lúcifer de Satanás. E tem como área principal o sexo, os rituais e a magia eletrônica, que eu não consegui descobrir do que se trata. Nós temos também a questão da magia. O que é magia? Quem pratica a magia, na verdade, está exercendo a feitiçaria e a adivinhação. Toda prática de feitiçaria, de adivinhação, tem um nome técnico chamado de magia. E aí, dentro dessa magia, nós temos a magia negra. Magia negra, há uma diferença também dentro da magia. Existe a magia para o bem e a magia negra para o mal. E essa magia negra para o mal é toda sorte de adivinhação para o mal, né? Pessoas que consultam essas divindades para descobrir delas o que fazer para prejudicar a vida de uma outra pessoa. Então você fica de garantia aprovando. Né? Oi? Então você fica de garantia aprovando que vai dar resultado. Exatamente. Em três dias eu trago de volta. Eu trago aquele que foi embora de volta. Essas que você está falando para o bem chega até a confundir algumas pessoas, né? Sim. E aquela de Atos, ela quase